Olá pessoal, bem-vindo de volta à nossa meditação. Estamos nós aqui novamente para meditarmos na palavra de Deus e hoje vamos meditar no capítulo 4 do Evangelho de João. Vamos falar sobre dois eventos. O capítulo 4 ele revela dois eventos significativos que destacam a universalidade da salvação em Cristo e a verdadeira adoração e o poder transformador da fé. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana e a cura do filho de um oficial romano. Então, pega a sua Bíblia, vamos falar com Deus e vamos meditar. Senhor Deus e Pai, venha nos guiar nessa meditação, que o Senhor possa, através da Tua palavra, meu Deus, abrir os olhos e o entendimento dessa pessoa que acompanha comigo agora essa meditação. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Inclusive, deixa aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa meditação com a gente, de onde você está lendo o Evangelho de João. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários. Vamos lá. A mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Veja que João fazendo questão de relatar a humanidade do Senhor. Que o Senhor também ficava cansado, porque ele estava habitando um corpo físico, como nós. Tinha fome, tinha sede, ficava cansado. E cansado do caminho, você imagina que naquela época não existia o meio de transporte como existe hoje. Imagina você caminhar de uma cidade a outra, uma semana, 3 dias, né? A comodidade era muito pouca. Você dormia ali talvez numa rede, no chão, numa esteira. E Jesus ali estava cansado e sentou ali no poço. E esse relato de Samaria, os samaritanos não se davam muito com os judeus, porque os samaritanos, ele era aquele povo que muitos deles foram exilados. Quando a Síria invade ali Samaria e leva muitos do povo exilado. Então os judeus dizem que o povo samaritano ele é um povo mesclado, ele não é no puro sangue. Então começa ali uma rincha. E os judeus adoravam no Monte Moriá e o samaritano no Monte Gerizim. E um ficava ali a ponto de ser uma coisa até para violência, né? Violência física, quando eles se encontravam. Então Jesus ele vem para ser o líder que vai unir esse povo, né? Ele vem com trazendo essa união entre os povos, né? Essa não discriminação. Ele não quer saber se é samaritano ou se não é samaritano. E Jesus hoje, ele não quer saber a sua origem. Jesus hoje, ele quer a sua alma. Mas vamos continuar aqui. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta.
Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus tinha ficado ali sozinho. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então, você vê aqui a mulher já expressando o seu preconceito contra o judeu e que isso estava latente ali na época no meio daquelas pessoas. Eles eram um contra os outros. Então, como pode você, sendo judeu, me pedindo água? Tipo assim, a gente não tem nem que estar se falando. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria a água viva. Então Jesus já mostra para ela que ela não sabe com quem ela está falando, né? Se ela soubesse com quem ela está falando, ela pedia a ele essa água viva para a transformação da alma dela. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Ela não entendeu ali o que Jesus estava querendo dizer. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus fala da água do poço, se refere à água do poço para ela. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Agora ele está falando da água que ele daria a ela, que seria o Espírito Santo na vida dela. Que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela vira uma fonte. E como o bispo sempre diz, né? A fonte, ela só dá. Você já viu uma fonte de água? Ela só dá, ela jorra, ela dá. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela torna-se uma fonte. No versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Quer dizer, ela estava pensando que era a água que sacia o corpo, que essa água faria com que ela nunca tivesse a sede física, né, de ter que beber água. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora a coisa ficou mais séria. Agora Jesus entra na intimidade dela e mostra a sua onisciência, a sua onipotência. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Então você veja aqui Jesus revelando e mostrando a vida daquela mulher, mostrando ali para ela que ele tem esse poder. Ele vê aonde ninguém vê. Ele está aonde ele quer estar. Porque foi ele que criou tudo que nós vemos. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Você vê aqui que ela fala sobre aquele lugar de adoração que eu falei, que o judeu adora lá no Monte Moriá e o samaritano no Monte Gerizim, essa rincha. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então você veja que Jesus falando, mostrando à mulher a verdadeira adoração, como seria, ensina a buscar, mostrar a ela que Deus está buscando verdadeiros adoradores, que adoram Ele não no lugar específico. Não haveria um lugar. Por quê? Porque todo o povo de Israel tinha o templo como o centro em Jerusalém. Então, todas as festas, toda a adoração, sacrifício, tinha que todo mundo migrar para o templo, saíam das nações para aquele único lugar. Então, Jesus vem mostrando aqui que ele procura o adorador que o adore em espírito, que não haveria mais aquele lugar central em que todo mundo tinha que migrar. Aonde ali estaria o seu nome, ali poderia haver a adoração. Então diz no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que os adorem, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Veja que a ficha ainda não caiu para ela, né? Ela não entendeu ainda. Aí Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Agora ele se revela para ela. Nisto vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Você veja aqui que a mulher na qual o Senhor se revelou para ela e revelou a vida dela, saiu falando desse amor, desse Deus, do que aconteceu na vida dela. E ela evangeliza o povo na cidade. Veja a importância de você falar de Jesus, do que ele tem feito na sua vida. Então aquelas pessoas, aqueles homens foram lá para ouvir Jesus e estar com ele e ouvir o que ele tinha para dizer. Então os discípulos agora aqui insistem que ele comesse. E ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o dito, que um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos envio a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O versículo 39 fala, muitos samaritanos creram em Jesus. Veja aqui a figura do Senhor Jesus unindo aquele povo, unindo o judeu e o samaritano. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito.
creram pela palavra da mulher. Veja a importância da evangelização, da pessoa que é tocada e transformada, ela falar desse Deus para aquele que precisa. Todo o povo samaritano, aquele povo, creu nele por causa dela. Veja a importância. Veja como Deus faz, ele age na vida de uma pessoa e através da vida daquela pessoa ele alcança uma multidão. E você vê que ele trabalha com o improvável. Quem diria aquela mulher que foi mulher de vários maridos e que o marido que ela estava não era dela, poderia ser o canal que salvaria a cidade de Samaria, que faria com que aquele povo cresça em Deus. Deus, ele é magnífico. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Imagina o que aconteceu em 2 dias, gente. A Bíblia não fala aqui, fala dos 2 dias, mas não conta o que aconteceu naqueles 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Volta de Jesus a Galileia. Mano. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Se lembra que eu falei que todos tinham que se concentrar em um lugar para poder adorar, que era somente no templo, onde Jesus vem quebrando essa tradição, dizendo que o verdadeiro adorador adoraria em espírito e em verdade? O que confirma isso. A cura do filho de um nobre. Vamos ver aqui a cura do filho de um nobre. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Nós lemos no capítulo 1 sobre esse milagre. Se você não leu, no 1 não, no 2, você pode voltar lá no vídeo anteriores. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Veja a fé desse homem. Gente, uma palavra pode mudar a sua vida. Uma palavra pode trazer um milagre. Hoje muitas pessoas estão acostumadas em não agirem à fé, serem movidas pelo sentimento. Jesus não foi até o menino, ele deu uma palavra. E aquele homem creu. Então, se você crê na palavra do homem de Deus, na palavra de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Não importa. Veja que forte. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. E lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Veja que interessante que não foi só ele que acreditou, toda a sua casa, toda a sua família. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então nós vemos aqui
O primeiro foi a transformação da água em vinho e agora o segundo milagre do Senhor Jesus. Então, 4 mensagens centrais que a gente encontra aqui. Primeiro, a universalidade da salvação. Jesus veio para todos, independente da cultura, do gênero, do passado, do presente, da sua condição. Ele veio para todo mundo. Ele veio para salvar você. E o outro ponto é a adoração verdadeira. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que estejam honestas, verdadeiras, sinceras, de todo o coração. A fé genuína, não uma fé emotiva. A fé verdadeira confia na palavra de Jesus, mesmo sem evidências imediatas. Aquele homem creu na palavra, ele não viu ali na frente, mas ele creu. A transformação e o testemunho. O encontro com Jesus transforma a vida e gera testemunho que impacta a outros. Então, vamos parando por aqui. No próximo vídeo, vamos ler o capítulo 5. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no nosso canal para você receber a notificação quando a gente lançar o próximo capítulo, a leitura do próximo capítulo, para você acompanhar com a gente essa meditação no livro de João. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, se te ajudou, deixa aqui no comentário e da onde você está assistindo a gente, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o capítulo 5.